tudo bem? Bom, na aula de hoje, a gente vai falar de novo sobre fatoração de polinômios, tá? Ainda nos casos especiais, só que dessa vez o caso é a soma ou diferença de dois cubos, tá? Esse caso em particular, ele não vai ser a volta de um produto notável muito conhecido, tá? Ele é realmente apresentado pra gente só quando a gente vai estudar a fatoração da diferença ou da soma de dois cubos, tá? E aí, o que acontece é o seguinte, esse cara todo aqui é o produto que vai dar origem à soma ou diferença de dois cubos, tá bom? E aí você pode reparar que a fórmula vai ser basicamente a mesma, né? Você tem o A aqui de novo, B aqui de novo, A ao quadrado, AB, B ao quadrado e B ao quadrado, certo? Na verdade, a única coisa que você vai ter de diferença entre uma fórmula e outra é o seguinte. Se você tiver a soma de dois cubos, então aqui você vai estar somando e aqui você vai estar subtraindo, beleza? Se você tiver a diferença de dois cubos, aqui você vai fazer a diferença e aqui você vai fazer a soma. Então é só lembrar o seguinte, quando eu olho para esse sinal aqui do meio, esse sinal daqui acompanha, ou seja, vai ser igual, e esse sinal daqui vai ser diferente, beleza? Então é sempre essa ideia. Ou seja, se eu tiver a soma de dois cubos, o primeiro também é positivo e o segundo é o contrário, negativo, beleza? Se eu tiver a diferença de dois cubos, o primeiro vai ser igual, negativo, e o segundo vai ser o contrário, positivo, tá? Então, basicamente essa vai ser a diferença das duas fórmulas, tá? Agora, como que você vai fazer para poder saber que encaixar ali? É só você ver o seguinte. Aqui eu estou falando o tempo todo A, B, A ao quadrado, A, B e B ao quadrado. Então eu só preciso descobrir quem é o A e quem é o B. Para isso, eu só vou ver raiz cúbica do primeiro cara e raiz cúbica do segundo, beleza? Porque depois, se for A, é esse cara. Se for A ao quadrado, é só pegar o resultado da raiz cúbica e elevar ao quadrado, tá bom? Então é só isso. Bom, então vamos lá para os exemplos, né, para poder a gente fazer. No primeiro cara, eu tenho x ao cubo mais 8, né? Então isso aqui pode ser uma diferença de dois cubos, certo? Se eu pegar e chamar o a ao cubo de x ao cubo. Para isso, o a seria exatamente igual a x, né? E aí só para poder, já que a gente vai precisar usar ele depois, o a ao quadrado vai ser igual a x ao quadrado, né? Você pode fazer isso direto aqui na primeira também, tá? Assim que você começou a definir a ao cubo igual a x ao cubo, a igual a x, já pode fazer logo a ao quadrado igual a x ao quadrado, tá? Não tem nenhum problema. No outro, você vai ter 8 aqui, então b ao cubo seria igual a 8, a raiz cúbica de 8 é igual a 2, então isso significa que b ao quadrado é igual a 4, né? 2 ao quadrado é 4. E aí, agora é só substituir na fórmula, beleza? Então como é que seria a fórmula? A fórmula seria, já que aqui é uma soma, né? Vai ser a mais b, que multiplica a ao quadrado menos ab mais o b ao quadrado, certo? Primeiro sinal igual, segundo troca, tá? E aí você vai substituindo os valores de a e b que você definiu aqui. Então, por exemplo, aqui é a. O a vale x. Então significa que eu vou vir aqui e vou colocar x mais. Aqui é b. O valor de b é 2. Então x mais 2 que multiplica a ao quadrado. A ao quadrado é x ao quadrado. Então, x ao quadrado menos o valor de a é x, o valor de b é 2. Então, x vezes 2, que normalmente a gente faz o contrário, né? A gente coloca o número na frente. Então, 2x, tá bom? Lembrando que isso não muda o valor, então a gente pode fazer isso à vontade. Mais b ao quadrado. b ao quadrado é 4, tá bom? Então, se você já deixou separadinho ali quem é o a, quem é a ao quadrado, você já consegue direto, só colocando eles na fórmula, beleza? Então, x mais 2 vezes x ao quadrado menos 2x mais 4 é exatamente a forma fatorada do x ao cubo mais 8, tá bom? Lembrando que esse segundo cara, você tem que tomar um cuidado para poder você não falar que ele é a mesma coisa do trinômio do quadrado perfeito, tá? Porque eles não são iguais.
Esse cara daqui, ele não tem o menos 2AB ou mais 2AB. Ele é só menos 1AB ou mais 1AB. Então tem que tomar um cuidado com isso, tá? Não é a mesma coisa. Bom, então, o que vai acontecer? Agora, no segundo cara, eu tenho 8A ao cubo menos 27. Aqui eu não vou definir quem é A ao quadrado e quem é B ao quadrado. Eu vou fazer isso na hora de colocar na fórmula, tá? Então, ó, eu vou virar e falar o seguinte. Para que esse cara seja uma diferença de dois cubos, né, já que aqui no meio é negativo, então eu vou ter que fazer A ao cubo tem o valor de 8A ao cubo, na verdade, né? Então, qual é o valor de A? É só tirar a raiz cúbica de 8A ao cubo. Raiz cúbica de 8 é 2. Raiz cúbica de A ao cubo é o próprio A. 27. Eu vou ter B ao cubo igual a 27. Então, B é igual a raiz cúbica de 27, que é 3. Então, B igual a 3, certo? Esses são os valores de A e de B. Então, mais uma vez, como é que seria a fórmula? Eu teria A menos B, porque agora o sinal do meio aqui é negativo, que multiplica A ao quadrado mais AB mais B ao quadrado, tá? Lembrando que esse aqui é o único sinal visível, né, que não muda, tá? Bom, então, o que vai acontecer? Vou colocar aqui os valores de A e de B, né? Primeiro eu teria A menos B. O valor de A é 2A. O valor de B é 3. Então, 2A menos 3. Agora, A ao quadrado. O valor de A não era 2A? Então, o valor de A ao quadrado vai ser o 2A ao quadrado, que vai ficar 4A ao quadrado. Beleza? Lembra da distributiva do expoente, tá? A propriedade de potência. Mais A vezes B. O valor de A é 2 vezes A. O valor de B é 3. Então vai ser 2 vezes A vezes 3. 2 vezes A vezes 3 é a mesma coisa que 6A. Tá bom? Mais B ao quadrado. O valor de B é 3. Então B ao quadrado vai ser 3 ao quadrado. Tá? Que vai dar 9. Ou seja, ficou essa fatoração que está aqui. Tá? 2A menos 3, que multiplica 4A ao quadrado mais 6A mais 9. Tá bom? Então, é assim que a gente vai fazer a fatoração. Pode tentar fazer o último exemplo aí, ele tem números um pouco maiores, mas mesmo assim dá para fazer numa boa, tá bom? Então, eu só vou fazer o seguinte, eu vou só pegar esse cara daqui e vou colocar ele mais para cima, porque a gente está sem espaço aqui, né? Então, vou botar ele ali em cima na direita. Deixa eu colocar ele aqui. Tá, peraí. Então, vou colocar aqui em cima, que aí fica mais fácil pra gente resolver, tá? Mas a gente vai fazer da mesma forma, tudo bem? Eu só não vou colocar aquela fórmula direto para poder ir comparando cada um deles, porque você já entendeu qual é a ideia. E aí eu vou fazer direto para vocês verem como é que funcionaria, uma vez que vocês já pegaram a prática disso, tá? Então seria basicamente o seguinte, eu vou falar, olha, esse cara é A ao cubo, certo? 216 vezes M ao cubo. Então isso significa que o A é a raiz cúbica dele. Raiz cúbica de 216 é 6. Raiz cúbica de M ao cubo é M, tá? Agora, 125. B ao cubo é igual a 125. Logo, o B é igual a raiz cúbica de 125, que é 5. Certo? Então temos que o A vale 6M, o B vale 5. Qual é a conclusão? Se a gente jogar na fórmula da soma de dois cubos, né, a gente vai ter valor de A mais valor de B, que multiplica o valor de A ao quadrado menos o valor de A vezes o valor de B, 30M, mais o valor de B ao quadrado, 25. Tá bom? Então, essa daqui vai ser a fórmula que, quando você fizer a distributiva deles e reduzir o polinômio, você vai chegar na soma daqueles dois cubos lá em cima, tá bom? Do 216m ao cubo mais 125. Uma observação que a gente tem que fazer aqui, igual a que a gente fez lá na diferença dos quadrados, é o seguinte, que
Se a gente estiver considerando o conjunto dos números irracionais como uma possibilidade para a gente, então a gente pode considerar que qualquer soma ou qualquer diferença é uma soma ou diferença de dois cubos, certo? Basta que você faça a raiz cúbica dos números. Então eu faço a raiz cúbica do primeiro termo, faço a raiz cúbica do segundo termo, e aí eu encaixo eles na fórmula bonitinho. A única questão é, se eles não forem cubos perfeitos, ou seja, se eles não forem alguém ao cubo, né? Então você vai ficar com raiz cúbica ao quadrado, por exemplo, no meio da sua fórmula, ou algo próximo disso, tá bom? Então, você pode fazer, mas normalmente não é uma boa. Tranquilo? Então, por hoje é isso. Até o próximo caso de fatoração de polinômios. Tchau, tchau.